Oi, gente, tudo bom com vocês? E hoje eu tô aqui para falar sobre o livro Até que a Culpa Nos Separe, da Liane Moriarty. Vamos lá? E esse foi o segundo livro da autora que eu li, né? Até que a Culpa Nos Separe. Vou mostrar aqui a capa para vocês, tá? E a capa, ela já diz bastante coisa, né? Até o título, que é a culpa, eu acho que é a grande protagonista dessa história, porque todos os personagens carregam muita culpa e o quanto isso pode ser avassalador, pode trazer sofrimento, pode realmente transformar a vida de uma pessoa. Então, a culpa é o elemento decisivo dessa história. Então, o título eu achei bastante bom. E a capa também, os sapatinhos, né, de cor de rosa, eles trazem, conforme a gente lê, a gente entende o porquê esses sapatinhos estão aí na capa, né? Então, assim que eu soube que ela publicou esse livro, ele não é tão recente, mas eu já tinha conhecido a autora, né? Esse foi o segundo livro que eu li, porque o primeiro foi o Pequenas Grandes Mentiras. Eu li em livro físico, eu tenho ele, né, comprado. Eu li antes dele virar a série, né? Ele virou uma série da HBO e ele fez bastante sucesso, tanto que ele tem duas temporadas. Para quem quiser assistir, né? São 8 capítulos por temporada. E é estrelado pela Reese Witherspoon, pela Nicole Kidman e pela Shailene Woodley, né, de A Culpa é das Estrelas. Então, acho que devido a elas também fez bastante sucesso e é uma história muito boa. Eu gostei bastante do livro, então eu quis ler esse Até que a Culpa Nos Separe. Ele não é tão recente, ele foi publicado em 2017 pela Intrínseca. Ele é uma ficção australiana, né? Essa história ela se passa em Sydney, na Austrália, e ele tem 325 páginas. E aí eu vou falar para vocês primeiro sobre os personagens e depois sobre a história. Tudo que eu vou falar aqui vai ser acontecimentos até a metade do livro, porque eu quero deixar para que vocês realmente leiam, porque eu gostei bastante. Então eu vou tentar não dar spoilers, tá? E eu acho que o grande diferencial desse livro, mas que é característico da Liane Moriarty, são que os capítulos, né, eles são curtos, são separados pelos personagens. Então a gente tem em terceira pessoa sempre os personagens contando seu ponto de vista. Só que são bastante personagens e quase todos eles contam a sua versão dos fatos. O que no início pode causar uma certa confusão para a gente que está lendo, né? Para a gente entender toda a complexidade, todo o enredo, todas as questões abordadas no livro, mas que eu acho muito bom, assim, e é característico da autora. Então, eu gostei bastante da leitura e eu recomendo. E aí, eu vou falar um pouquinho dos personagens, tá? A gente tem a Érica. A Érica, para mim, e pode haver controvérsias, a Érica, para mim, é a grande protagonista dessa história, é a personagem que eu mais gostei e que eu até me identifiquei um pouco. E aí, conforme eu for contando, eu vou explicar o porquê. A Érica, ela é contadora, né? Ela é casada, ela tem o seu companheiro, o Oliver, que também é contador. Ela é muito pragmática, muito séria, muito decidida, né? Então a gente tem uma certa dificuldade assim no início. A gente acha ela uma personagem um pouco chata, um pouco séria demais, né? E a Clementine, que seria outra protagonista também, é a melhor amiga dela. E a princípio, a Clementina ela é violoncelista, né? Ela é musicista. Ela tem uma personalidade mais carismática. A princípio, a gente acha que ela é mais despojada. Conforme a narrativa foi acontecendo, eu fui revendo assim os meus conceitos sobre elas. E aí eu vou falar de cada personagem mesmo que tem a história, né? Além do Oliver, que eu já falei, a gente tem o Vidi, a Tiffany, né, que são casados, a filha deles, a Dakota, né, que é uma criança, e o Barney, que é o cachorro deles. Eles são vizinhos da Erika. E eles são vizinhos também do outro lado do Harry. O Harry é um senhor bastante rabugento, bastante implicante, ele já é idoso, ele não recebe visitas, ninguém sabe se ele tem família, e ele vai ser um personagem bastante decisivo na história, assim.
E aí a gente tem também a Clementine, né? Ela é casada com o Sam, né? O marido dela. Ele trabalha com marketing. A princípio, ele também parece um personagem muito alto astral, muito satisfeito com a sua vida. No decorrer da história, a gente vai percebendo que não é bem assim. Né? A gente tem a Holly e a Ruby, que são filhos, né, do Sam e da Clementine, né? São crianças. E a gente tem também os pais, né? Os pais do Sam, que é o Stan e a Joy. A gente tem também os pais da Clementine, bastante presentes, principalmente a mãe. E a gente tem a mãe da Erika, que é uma personagem muito fundamental na história, né? É Silvia, se não me engano o nome dela, são muitos nomes, eu me perco um pouco. Mas aí eu vou contar para vocês. O livro ele começa com a Érica na palestra, né? A Clementine está oferecendo uma palestra e ela se inscreveu e ela está ali assistindo porque ela tem o desejo de relembrar o que aconteceu no dia do churrasco. E aí eu vou explicar para vocês. Esse fatídico dia do churrasco aconteceu cerca de 2 meses atrás e o livro todo ele se passa no momento atual, né, com os personagens e eles relembrando, tendo memórias e lembranças do dia do churrasco que aconteceu há 2 meses atrás. A gente não sabe o que aconteceu nesse churrasco, mas a gente percebe logo de início, e isso se mantém durante todo o livro, de que aconteceu algo muito catastrófico ou algo muito traumático, que os personagens todos têm muitas ressalvas com esse dia, tem muita vergonha, muita culpa pelo que aconteceu nesse dia, e aos poucos a gente vai conhecendo tudo o que aconteceu nesse dia, que são vários acontecimentos, digamos, trágicos. Né? Então, eu acho que assim, além de tudo isso, né, desse suspense, desse mistério, a gente tem um romance, mas não um romance assim. A gente tem um romance porque os personagens, o Sam, a Clementine, o Oliver e a Erika, né, que são casados, eles têm muitas questões, então a gente tem ali o casamento deles, né, sendo abordado, sendo destrinchado, mas é uma narrativa muito complexa porque a autora trouxe muitos elementos. E é por isso que eu gostei tanto do livro. E aí eu vou falar algumas coisas que tem no livro, mas para não dar spoilers, talvez eu não fale dos personagens. No caso da mãe da Érica, eu acho que eu posso falar porque isso fica nítido, é exposto logo no início. A mãe da Érica, ela tem uma doença, um transtorno que é a acumulação, né? Ela é uma acumuladora. Então, ela não aceita que ela tem essa doença, ela não aceita procurar ajuda. E aí a gente vê a Érica, desde a sua infância, tendo muita vergonha disso, né? Ela não podia convidar os amigos para ir em casa, ela não conseguia achar nada na casa dela, a casa dela era uma sujeira, uma bagunça. Enfim, se vocês quiserem pesquisar, para quem não sabe o assunto, né, é uma doença mesmo. E aí ela carrega todo esse trauma para a vida adulta e aí o que acontece? A mãe da Clementine, quando elas são crianças, ela meio que adota a Érica, né? Então a Érica convive muito na casa da Clementine e a mãe da Clementine meio que obriga elas a serem amigas, né? Até em questão de solidariedade mesmo à criança. E aí a gente vê que essa amizade, né? Elas se consideram melhores amigas, a Érica e a Clementine, né? Que acho que são as duas protagonistas dessa história, mas a gente vê que não é uma amizade pura, não é uma amizade que carrega muitas questões, né? Até um certo ciúmes que a Clementine nutria pela Érica, pela atenção que a mãe dela dava à Érica, e o quanto a Érica talvez tivesse uma certa inveja da vida que a Clementine levava. Então, elas vêm para a vida adulta, elas mantêm esse contato, mas a gente vê que a Clementine, em todo momento, ela carrega um sentimento de superioridade, né? Ela é muito condescendente com a Érica, e isso que me irritou um pouco, acho, assim, que fez eu começar a rever, né? Porque existe ali uma soberba. E, em contrapartida, a Érica tem uma sensação de inadequação o tempo todo, assim, de vergonha. Então, é como se ela mendigasse afeto, é como se ela mendigasse amor, e aí essa amizade das duas é muito pautada nisso, assim, né? O quanto uma se sente acima e a Érica o tempo inteiro assim, se sentindo suja,
se sentindo não à altura da amiga, né? Então, por isso a Erika é minha personagem preferida. Eu acho que ela tem muitas camadas, e aí eu posso falar de algumas aqui também. Ela tem um transtorno obsessivo compulsivo leve, né, o toque. Acho que por isso eu me identifiquei um pouco com ela, porque eu também acho que eu tenho. Ela faz terapia, eu também faço, né? Ela se interessa muito pela ciência da psicologia, né, por estudar mesmo o ramo da psicologia. Então ela é uma personagem assim bem densa que eu gostei bastante e senti uma necessidade de acolher essa personagem, né? Ela não tem filhos, ela e o Oliver, e aí a gente não sabe por que, a princípio, fica exposto de que ela não quer ser mãe, porque ela tem medo de que os genes, como ela diz, né, os genes podres dela, da mãe dela, passem para os filhos, e aos poucos isso também ganha um fator muito decisivo na história, né? E aí a gente tem a Clementine, muito pautada na maternidade, não se sentindo adequada como mãe. O Sam é como se ele rivalizasse com a própria esposa para ver quem é o melhor pai. Então tem essa questão também, né, da maternidade, o do quanto as mulheres são muito mais cobradas para desempenharem o papel familiar, né, da casa, dos filhos. A gente tem a questão do alcoolismo, né? Os pais do Oliver, eles são alcoólatras, eles não aparecem na história, mas é por isso que o Oliver e a Erika se identificam tanto e eles são muito leais, assim, para mim é o casal assim da história, porque o Oliver também teve uma infância traumática, né? Ele perdia provas porque os pais estavam dormindo, não conseguiam acordar por causa da bebida. E ele passou a infância toda carregando isso, então ele não bebe, ele não gosta quando a Erika bebe, então tem muitas questões mesmo, muitos assuntos eu acho que são tratados no livro que são importantes. A Dakota, né, que é a filha do Vidi e da Tiffany, ela é apaixonada por livros, é outra coisa que eu gostei bastante, né? O Vidi, ele é um cara bem carismático, bem sociável, ele adora chamar os amigos para ir em casa, fazer churrasco, tanto que ele convida a Erika e o Oliver, que ele não gosta tanto, que são os vizinhos dele, mas ele tem ali uma paixonite, né, pela Clementine, porque ele gosta muito de música. E a Tiffany, ela é uma ex-dançarina, né, de boate, então tem uma questão aí também do preconceito, né, agora que ela é uma mulher da classe média e a filha dela vai estudar numa escola particular, como isso é retratado na história, esse preconceito com profissões. E aí a gente tem o Vidi, que a princípio ele é muito assim leal à esposa, né? Ele dá muita força para ela. Ele não tem nenhum problema, não discrimina o passado dela, mas a gente tem isso trazido para a história também, né? A gente tem, eu não sei se eu tenho mais alguma questão assim muito importante que é trazida, mas um dos personagens, em certo momento, a gente acredita que está num processo depressivo. Eu acho que isso também é importante trazer para a história, né? O quanto esses assuntos, eu acho que as autoras cada vez mais querem pautar os romances delas em cima de questões importantes, e é o que eu gosto, o que eu tenho gostado de ler. E aí a gente tem a questão do churrasco que vai sendo trazido à tona, né, esse dia, e todos os acontecimentos que estão ali, o quanto eles têm reforçado a culpa nos personagens, e a gente vai relembrando a história, né, o que aconteceu, a gente vai entendendo muito os personagens, o porquê eles são como são, e o final eu gostei bastante. Não vou dar spoilers, mas para mim não poderia ter sido diferente, né? Eu fiquei muito desejada assim que a Erika conseguisse se libertar desses traumas que ela carrega, né? E ela conseguisse ter realmente felicidade. Não desgostei da Clementine, né? Ela, durante todo o enredo, ela está se preparando para um teste, para trabalhar numa orquestra sinfônica da cidade de Sydney. Então, isso é um fator que é trazido muito à tona também, né? Ela conseguir conciliar a profissão com a maternidade.
Mas eu acho que todos os acontecimentos, assim, não são tão surpreendentes. Antes de que eles fossem revelados, eu já fazia ideia, eu já supunha, mesmo que não exatamente o que tinha acontecido, mas eu já fazia uma ideia, né? A gente tem ali uma sensação de que a Clementine, né? A Clementine passa uma sensação de que ela está devendo algo para Érica, a gente não entende por quê, mas eu descobri antes de que fosse realmente trazido, né, a descoberta no livro. Mas não é só um acontecimento, a gente também tem uma morte no livro, que também traz muita culpa para os personagens. Então, a gente tem vários elementos desse dia do churrasco que afetaram, né? A gente tem acontecimento com a Clementine, com a Érica, com o Sam, com o Oliver, com a Tiffany, com o Vidi, com a Holly, com a Ruby, com a Dakota também, né? Ela também carrega uma sensação de culpa, que com o tempo a gente entende por quê, com o Harry. Então, todos esses personagens, eles são profundos, eles têm muitas camadas, e a gente vai entendendo com facilidade. A narrativa é bastante fluida, né? Eu não li ele tão rápido, porque as letras no Kindle, elas ficaram pequenas, mas assim, eu recomendo muito a leitura, espero que vocês leiam, espero que vocês gostem. Se vocês já leram, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, tá? E não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrevam no canal, é muito importante, tá? Beijo, eu volto na semana que vem. Tchau!